Graça e paz. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo na bênção? Oh, glória! Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que bom que você está conosco. Aqueles que estão entrando ao vivo, aqueles que irão visualizar depois esta live. Já começa, já compartilha, já curte, já envia essa mensagem para alguém, para um familiar, para um amigo, amém? Hoje a gente vai falar sobre visões proféticas. Visões proféticas. Se você está com sua Bíblia, abra em Apocalipse, Apocalipse 1, do 9 ao 20. Eu vou ler, depois você lê todo do 9 ao 20, eu vou ler aqui uma visão que o apóstolo João teve. Eu vou ler a parte do versículo 12. Diz assim, ó: E virei-me para ver quem falava comigo. A visão que ele teve, né? E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos de cinto de ouro. E aí no 19, aí ele descreve toda a visão que ele teve, e no 19 ele disse que ele escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Então, falar sobre um pouquinho das manifestações de Deus através das visões. Na Bíblia, a palavra visão, ela pode estar relacionada à capacidade física de ver, de enxergar, capacidade de discernir coisas espirituais. Amém? Mas por que Deus dá as visões? Sempre que Deus quer falar conosco, nos dá uma direção, nos dá uma repreensão, né? Ele vai falar conosco através de visões. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos mensagens específicas para o povo, através de visões. No Novo Testamento, houve visões marcantes, como a visão de Jesus, a visão de Moisés, a visão de Elias no Monte da Transfiguração, a visão que Paulo teve de Jesus quando estava na estrada de Damasco, lembra? Que ele ficou cego, veio uma forte luz. A visão que João teve de Jesus, essa que a gente acabou de ler. Então são visões que Deus dá a respeito de um tema, de uma situação. A gente tem experimentado muitas visões que Deus nos privilegia de ver aqui. E daqui um pouco eu vou falar um pouquinho mais. Mas toda a visão dada por Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. Segundo item aqui, as visões vêm sempre que você pedir. Sempre que você... uma pergunta, né? Ela vem sempre que você pedir, e eu lhes digo não. As visões, muitas vezes a gente pede as visões e elas não vêm, simplesmente a gente não enxerga, não tem visão nenhuma. Mas em algum momento tu fecha o olho para orar. Tem pessoas que têm visão aberta, com olhos abertos, né? E Deus que coordena, Deus que comanda a visão, se Ele quer que a gente tenha visão ou não.
né? Então, dependendo do nível que a gente está com Deus de treino, né? Nível apurado, a gente tem mais ou menos visões, né? Tem que estar em santidade, tem que estar conectado com Deus, né? Então, as visões, aqui, por exemplo, durante as visões, os vários sentidos da pessoa são envolvidos. Lá em Daniel, lembra do jejum de Daniel? Está lá escrito em Daniel 7, né? Daniel teve a visão do anjo que falou com ele, né? Então, sempre que existe uma comunicação de Deus, que Deus quer falar algo, Ele vai falar através de visões, através dos profetas, amém? Como posso saber se a visão é de Deus? Amém? Sejam bem-vindos todos que estão entrando, estão se conectando aqui. Deus abençoe. Amém? Como posso saber se a visão é de Deus? Em primeiro lugar, é preciso saber se a principal maneira de Deus, que Deus se revela através da sua palavra, né? Se revela para a igreja sempre através da sua palavra. Então, as visões, elas têm que estar alinhadas com a palavra de Deus. Não pode ser diferente. Eu tive uma visão que me mandou fazer. Não, se ela não está de acordo com a palavra, se essa visão não te orientou de acordo com a palavra, isso não é visão de Deus, né? Porque tem visão de Deus e visão do diabo, né? Se ele te mandou fazer alguma coisa de mal contra ti, por exemplo, é do diabo. Deus nunca iria fazer isso, sabe? Um exemplo, né? E muitas vezes as pessoas vêm e dizem, eu tive uma visão assim. Não, mas essa visão vê bem, não é uma revelação de Deus. Amém? Algumas experiências, né? As visões mais comuns que a gente tem, que você pode ter. Por exemplo, esses dias a gente estava num treinamento, num curso aqui, e eu tinha ungido o espaço, as cadeiras, e as pessoas começaram a sentir cheiro de óleo, de unção. E para Deus revelar que não era o óleo que eu tinha ungido as cadeiras, teve uma irmã que teve uma visão de um anjo derramando um jarro de óleo sobre as pessoas. Então, é uma comunicação de Deus para que as pessoas não entrem em engano. Elas poderiam dizer, não, esse é o cheiro do óleo que tinha ungido, né? Mas não era só isso, era muito mais. Era Deus derramando sobre aquelas pessoas que estavam ali no curso. Amém? Visão com a igreja. Há uns meses atrás eu tive uma visão e foi muito forte, porque eu estava na sala orando e eu tive um arrebatamento dos sentidos. Arrebatamento dos sentidos, como é que é? Deus te tira dali, né? Arrebata os sentidos e me trouxe até a frente da igreja aqui. E aí eu enxergava aqui dentro da igreja uma movimentação muito grande, como de um casamento. E aí eu via a noiva, né, se organizando, se arrumando, os convidados e tal. E o noivo também estava fechando o casaco, assim. E ele, rapidamente, isso foi muito rápido, e aí eu tive a revelação na própria visão, que era multiplicado por 5, era 5 vezes mais rápido. Então era tudo muito rápido assim, acontecia, e o noivo pegou a noiva e saiu na porta e subiu na vertical assim com a noiva, né? Então, o que é? É Deus falando para a igreja, né? Que os próximos tempos serão muito rápidos, 5 vezes mais rápido do que antes. Então, são orientações para a igreja, são tipos de visões.
eu tive outra, umas principais, né? Que tinha a ver com uma congregação. E aí essa congregação, a gente estava orando a respeito de, vamos abrir, quando vamos abrir, aonde? E tive uma visão de montes, morros assim, e a estrada chegava naquele monte e não seguia adiante. E aí veio como se fosse pombos trazendo uma cruz enorme, toda branca. E ela não seguiu o caminho da estrada, ela passou por cima de todos aqueles montes. Então, direções proféticas que Deus dá, né, quando Ele quer falar alguma coisa à igreja. Então, normalmente, quando a gente entra em oração, a gente tem as visões. Amém? A visão pode ser acompanhada de revelações. Você pode ter só a visão, ou você pode ter a revelação junto. Normalmente, Deus me dá a revelação junto, quando a gente está orando e quer quer uma direção, Deus dá a visão e a revelação. Esses dias a gente estava nesse mesmo curso e uma meia hora antes de as pessoas chegarem, eu estava orando e eu comecei a sentir uma forte dor na cabeça. E eu perguntei para as pessoas que estavam aqui, alguém está com dor de cabeça? Não. E eu até orei por uma que achava que era, não passou a minha dor de cabeça. E eu disse, não era ela. E em seguida, meia hora depois, chegou a pessoa e disse, pastor, ora por mim. E eu disse, por acaso tu não está com dor de cabeça aqui, assim? Sim, estou com dor de cabeça. Então, aí eu orei, foi liberta. Então, quando Deus quer curar as pessoas, quer libertar, Ele usa as visões. E normalmente é assim. E como é que se tem essas visões? É pedir para Deus. É um dom que Deus dá. Então a gente tem que orar e pedir, porque os dons são gratuitos, é Deus que dá. E a honra de ter essas visões não é nossa, a honra é toda de Deus. É Ele, é o poder dEle, Ele usa quem Ele quer. Amém? Ele usa por misericórdia, né? Por bondade, por graça, mas toda a honra, toda a glória é a Deus. Amém? Tem uma visão muito, que eu acho tremenda, está lá em 2 Reis 6,17, que Eliseu orou, ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então eles estavam cercados pelo exército inimigo, e aí o moço veio, falou para o profeta Eliseu, e disse, estamos cercados, vão nos pegar, vão nos matar. E aí o profeta Eliseu teve a visão, e ele pediu para que Deus abrisse a visão também para o moço. Então, se você quer ter visões, né, peça para o pastor orar por você, para que você tenha visão. Ore, peça visões, peça revelação. É muito importante ter visões para a gente saber o destino que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Quem está ao vivo, Deus abençoe a vida de vocês e vos guarde, proteja em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Feche seus olhos então. Depois você envia esse link para um irmão seu, para um familiar, amigo, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida dos meus irmãos que estão em casa, que estão online, os que irão assistir esta live. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar curando, Senhor, a vida deles. Derrame da Tua cura sobre eles. Derrame da Tua libertação em áreas específicas que o Senhor está direcionando, o Senhor está mostrando para eles, para elas, Pai.
em nome de Jesus, esteja abençoando, Pai. Abençoe a casa, abençoe os familiares, abençoe os projetos, Senhor. Abençoe o ministério deles. Pai, venha destravando áreas financeiras, Pai. Tudo que precisa ter uma liberação sua do alto, que o Senhor venha liberar, venha destravar. Esteja abençoando a vida desses irmãos que estão conectados contigo, esses que estão pedindo visões, esse dom de visões, que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais, que eles possam ter visões proféticas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está conectado conosco, em nome de Jesus, amém e amém.